Alvo. Muito bom dia para você que está conosco aqui nesta manhã de sábado, ao vivo pela Hit TV, também aos amigos que nos ouvem pela nossa rádio. Estamos iniciando mais um programa abençoado, Família, o Primeiro Alvo, esse programa de todas as manhãs de sábado, para te abençoar, para trazer uma palavra de Deus ao seu coração, para que batermos um papo e sermos todos edificados pela palavra de Deus. E que alegria, que privilégio é estar com você aqui, que você possa ficar conosco aí até o fim do programa, porque grandes coisas o Senhor fará nesta manhã, em o nome de Jesus. Desde já eu quero deixar para você o nosso WhatsApp, em que você pode enviar a sua mensagem de texto. Nós queremos aqui ler a sua mensagem de texto, ler o seu bom dia, você que está aí tomando o seu cafezinho junto com toda a sua família, manda para nós aí, nós queremos ler aqui no programa. É o 0 prestadora 11 3226 1111. Então envia para nós aí de onde você fala, o seu nome, e vamos todos aqui sermos edificados pela palavra de Deus. Daqui a pouquinho traremos aqui um caso para ajudar uma das nossas irmãs que mandou aqui para nós, e eu tenho certeza que esse é um dia de bênçãos e de vitórias em o nome do Senhor Jesus. Bom, não estou sozinha aqui na bancada hoje, aliás, nunca estou sozinha, né? Nunca estamos sozinhos. Ao meu lado direito, meu amado e digníssimo marido, Pastor Guilherme, muito bom dia, tudo bem? Bom dia, minha amada esposa, bom dia também aos amigos de casa. É um prazer estar aqui com você, sabendo que Deus, Ele está falando no nosso coração e trabalhando em favor da sua vida. Você que tem dúvida, fale conosco, como ela já disse, o telefone 3226 1111. Estamos aqui para poder ajudar, em nome de Jesus. Amém, essa é a nossa fé. E hoje também recebendo aqui nos estúdios da Hit de São Paulo, dois convidados muito especiais. Ao meu lado esquerdo aqui, Pastor Henrique Farias e Dona Nayara. Pastor Henrique já esteve aqui conosco no programa Família. Então deixa eu dar um bom dia aqui para as damas primeiro. Dona Nayara, bom dia, tudo bem? Seja muito bem-vinda ao programa Família. Saudação da senhora ao povo de casa. Olá, povo de casa, sejam muito bem-vindos. E que esse programa venha ser uma bênção para a sua vida, para a sua família, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E ali do lado dela também, o digníssimo marido, Pastor Henrique, bom dia, tudo bem? Muito bom dia, pastora Letícia, pastor Guilherme, a você de casa também que está nos acompanhando. É uma honra estar aqui novamente com vocês e vamos ter um programa abençoado na presença de Deus. Amém. Daqui a pouquinho a gente vai conversar mais aqui com eles, vai saber aí da história do casal, como se conheceram, como aí estão na obra hoje, né? Lá na Vila Luzita, né, pastor? Isso, estamos na lá Vila hoje. Luzita. A gente vai falar mais daqui a pouquinho e é só bênção em o nome de Jesus. Olha, como a gente sempre traz aquele caso especial, hoje tem um caso aqui muito importante que com certeza vai ajudar muitas pessoas, muitas mulheres, muitos homens de Deus. É um caso que a gente tem que prestar atenção porque eu acredito que muitas pessoas passam por isso. Realmente. Vamos lá, a pessoa fala assim, ó, a irmã, né, na verdade. Eu sou uma pessoa muito nervosa. Se meu marido volta para casa antes de mim, olha só, vai vendo, e não adianta alguns afazeres domésticos, fico chateada e não falo com ele direito. Amo muito meu esposo e me incomoda saber que o estou ferindo ao agir assim. O que preciso fazer para melhorar essa situação? Coisa séria, hein? Então, você vê que ela é uma mulher que, pelo que dá a entender aqui, trabalha fora, né? O marido chega antes dela e quando ela chega em casa, ela chega nervosa, porque se depara muitas vezes com a casa, né, revirada, do jeito, e o marido não, pelo que ela fala aqui, não ajuda ou não adianta. Vou começar com o pastor Henrique, que vai começar aqui dando uma direção para essa irmã e a gente vai discutindo aqui o caso para poder ajudar essa irmã e você que está em casa. Pastor, que situação, hein? Situação complicada, né? Porque nós sabemos que pela palavra de Deus, o homem, ele é o cabeça da casa. Mas isso não quer dizer que o homem, ele não pode ajudar a sua esposa em qualquer afazer doméstico que tenha para ser feito em casa, né? E alguns homens acabam que levando esse versículo de que o homem é o cabeça, não que não deve ser levado a sério, mas a pessoa não... Deturpa, né? Exatamente. Ele acha que ele é o cabeça, não tem que fazer nada, é só ele que dá as ordens. Não, não é assim. Ele é o cabeça para dirigir o lar, para governar sobre a sua família. E a Bíblia diz que o marido deve amar sua esposa como Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. Então, o marido ele tem que amar sua esposa ao ponto de, se for necessário, dar a sua vida por ela. Então, o que seria talvez um afazer doméstico, né? Então, às vezes, pedir a Deus a sabedoria que vem do alto.
talvez ele não está conseguindo ali fazer os afazeres, ajudar da maneira que ela espera, o que ela poderia fazer? Orar a Deus, o que a palavra de Deus declara. A Bíblia diz no livro de Provérbios, capítulo 16, no versículo de número 3, o seguinte: confia ao Senhor as tuas obras e os teus pensamentos serão estabelecidos. É só confiar ao Senhor, colocar diante dele, porque você, mulher, tem um poder muito grande nas mãos. A Bíblia diz aqui mesmo em Provérbios que a mulher sabe edificar. Então, é conversando. Olha, você consegue adiantar algumas coisas para mim? Então, se já foi conversado, ora. Peça para Deus te dar a luz, te orientar a como falar com ele e colocar, iluminar o coração dele para sentir também esse desejo de ajudar, para que vocês possam dar concordância aí em nome de Jesus. É isso mesmo. E eu achei interessante que ela fala assim, eu sou uma pessoa muito nervosa. Eu já E aí, se eu chego em casa e vejo que ele não adiantou, eu não falo com ele. Então, acho que assim, o problema, às vezes, não é nem o sentimento de chateação, mas a forma como é expressado. Exato. Né? E nós, mulheres, eu já passei por isso também, acho que a senhora também acontece. Mas aí é aquela direção do Espírito Santo de nos ensinar mesmo a como tratar essa situação, né? Verdade, justamente, né? Tem que pedir ao Espírito Santo para te dar mansidão. Mansidão, Porque se você chega em casa ali, já tem a rotina toda corrida, aí chega a ver aquela situação da casa, a mulher vai, né, ficar aquela ali, nervosismo e tudo, mas só o Espírito Santo mesmo para manter a calma ali, paciência e conversar, justamente o que o pastor falou. Tem que colocar todos os pontos nos is. Chegar pro marido e falar, ó, eu preciso que você me ajude, que eu tô chegando cansada, né? Tudo na conversa. É, isso mesmo. E às vezes, o marido nem percebe. Né, essa chateação, porque é verdade, às vezes a mulher ela tem essa coisa de não vou falar com ele tem que descobrir o porquê que eu tô chateada, né? Tem uma bola de cristal. Acontece. Mas aí a mulher ela tem que ter essa sensibilidade de saber expressar também aquilo que ela tá sentindo, porque o homem não vai. E falar, né? O homem, ele não tem, às vezes, essa sensibilidade de que a mulher é mais sentimento, ela percebe as coisas, né? Por exemplo, se o nosso marido, ele tá quietinho, você sabe quando aconteceu alguma coisa, mas o marido, às vezes, não tem essa percepção. Mas é aquela Demora coisa, pouco né? pra perceber, Com o tempo, você começa a notar e você começa a perceber quem tá do seu lado, né? Sim. Por exemplo, eu mesmo conheço minha esposa, vamos fazer 3 anos agora de casado, né? E assim, você, com o tempo vai passando, você percebe quando a outra tá chateada, quando não tá. É aquela brincadeira que eu falo, você tá sentado no sofá, o homem sentado no sofá, aí ela passa uma vez e não fala nada. Lá vem. E ela tá fazendo alguma coisa. Aí passa a segunda vez, aí já olha meio de rabo de olho, assim. Nossa, irmão. Na terceira vez, já tá... Você vai ficar aí sentado? E você não tem nada para fazer, né? Então, você começa a notar. No caso, essa mulher, ela tem um descontrole emocional, nervosa. E tem que tomar cuidado. A Bíblia diz que um dos dons do Espírito é a mansidão. Sim. Tem que ter essa mansidão para poder conseguir apaziguar a situação. E como o pastor Henrique ele disse, né? Pedir sabedoria para Deus. Porque a Bíblia diz para nós também, já pegando a Bíblia, Eclesiastes capítulo 8, versículos 5 e 6, quem guarda o mandamento não experimentará nenhum mal. E o coração do sábio, a Bíblia fala para nós, conhece o tempo e o modo. Então, o cristão, ele tem que saber o tempo e o modo de agir, a hora que vai falar, como falar. E, às vezes, esse é o problema dela. Não tem a sabedoria para poder falar com ele. Porque o que ela faz? Ela se retrai e espera que o marido vá adivinhar, descobrir o que ela está achando, o que ela está pensando. E nessa daí, acaba causando um problema. E a destruição no casamento. Sim, verdade. Complementando o que você falou, eu trouxe um versículo aqui também de Provérbios 15, versículo 1, né? Diz assim, a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Então, é como eu sempre digo, é a forma que fala, né? A forma que se expressa. E o pastor Henrique citou aqui, é importante a gente frisar, que a comunicação é primordial dentro de um casamento. Né? Meu esposo disse aqui que conforme o tempo vai passando, as pessoas vão se conhecendo. Mas, às vezes, amor, cai na rotina de sobrecarregar o outro. Eu sinto que essa mulher aqui, ela está sobrecarregada. Ela já tem ali os afazeres do serviço. Quando chega, ainda se depara com a casa daquela forma que fica tudo para ela. Sim. Né? Então, acho que é interessante, irmã, você sentar com o seu marido, conversar. Pega esses versículos aqui que nós falamos aqui
nesta orientação, nesta manhã de Provérbios, que o pastor leu aqui, Eclesiastes, o pastor Henrique leu de Provérbios também. Medite nisso e peça para que o Espírito Santo te dê a direção de como falar com o seu esposo, porque como eu disse aqui, às vezes ele nem sabe que isso chateia a senhora, porque a mulher realmente, ela tem mais essa percepção, o homem não. Deus fez assim, né? Fez a mulher para ver os detalhes. Então você senta com o seu marido, conversa, se necessário divide os afazeres, você pode me ajudar nisso aqui, você pode fazer isso aqui. Lá em casa, às vezes, eu boto a roupa dentro da máquina e ele que estende. Isso não é vergonha nenhuma. Claro, com muito amor e muito carinho, né? Eu vou lá e faço isso aí, toda dedicação, né? Faz, né? É que às vezes... É que nem o pastor Henrique falou, né? O marido é o cabeça, ele dá a vida pela igreja, né? Eu dou minha vida também para poder lá arrumar as roupas. Às vezes ele que cozinha, às vezes ele mas que tá faz. certo, né? Casamento é isso. realmente. Porque isso que o senhor falou é interessante. Às vezes o homem, ele fica naquela coisa de, não, a minha esposa que tem que fazer. Poxa, sim, né? casamento é pra um não sei servir fazer o nada, outro. tal, mas que custa aprender? Exato. Até contava pra vocês aqui, ó. Eu aprendi a fazer arroz depois que eu casei. Aí, ó, olha só. Casa, minha mãe me ensinou a limpar, né? Porque ela sempre trabalhou fora. Sim. A minha irmã é mais nova do que eu. Então, assim, eu cuidei um pouco da minha irmã, não cuidava sempre, mas cuidei um pouco. Mas limpar a casa, eu sempre soube limpar a casa. Mas cozinhar, eu fui aprender a cozinhar, assim, fazer um arroz, um feijão, quando eu casei. Ela que me ensinou. Ela que ensinou. Aí, né? Tem que problema nenhum custa com isso. aprender? Qual o problema? É isso mesmo. Então, é isso. Coloca aí as suas petições diante do Senhor, pede direção para o Espírito Santo, irmã. E dá uma indicação também pro marido também, né? O marido também, a gente tá falando muito da irmã, Sim, mas também o marido, se ele estiver ouvindo irmão, aí, meu né? irmão. Você toca aí, irmão, também, né? O senhor tem uma bênção nas suas mãos, né? Aprender a zelar por ela, trabalhar por ela, que Deus assim ele vai abençoar e vai prosperar Perguntar muito. também, né, pastor? O que eu posso fazer para te ajudar? Com certeza, Você essa tá sentindo pergunta. sobrecarregada? Tô aqui para te ajudar também e tal. Realmente. Ter essa Uma coisa que eu sabedoria, aprendi com essa meu pai, sensibilidade. pastor, meu pai, é sempre você chegar num lugar, você perceber o que tem que ser feito. Não esperar alguém mandar você fazer, ou você esperar alguém dar uma ordem, Ainda mais mas você dentro da perceber sua casa. o que eu posso ajudar. Essa pessoa, ela sempre vai prosperar em tudo que ela faz. José, ele prosperou na prisão, por quê? Porque ele viu alguma coisa ali para fazer. Então, o carcereiro ali viu e falou, opa, esse cara tem... responsável, Esse né? cara é um cara responsável. Esse cara, ele dá para colocar ele à frente aqui. Então, esse homem tem que ter essa atitude também de querer fazer alguma coisa, de se portar. E cada detalhe que ele faz ali já agrada o coração da mulher, né? Isso. Daqui a pouquinho eu volto aqui com outro ponto que me veio à mente aqui. Mas agora vamos ver um pouquinho dos destaques da redação com o nosso amigo Kleber Werneck. Vamos lá. Destaques da redação. Olá, muito bom dia para vocês, pastores, e para todos que nos assistem pela TV ou nos ouvem pelo rádio, pela nossa rádio. Toda semana eu também estou aqui com os destaques da redação, as notícias do Brasil e do mundo, para você sempre ficar bem informado. Vamos lá? E olha só, eu duvido que você já tenha visto uma imagem como essa que eu vou mostrar agora. Um cachorro preso na fiação de um poste. Olha só a cena. O cão está suspenso, pendurado pelo fio de energia da rua. E ao fundo, um gato só observa. Provavelmente o cão acabou nesse lugar porque foi atrás do gato. E para resgatar o cachorro, uma verdadeira força-tarefa foi montada. Mas no fim, os moradores do local conseguiram tirar o animal em segurança. Finalmente deu muito trabalho, eles tiveram que se unir, pegar a escada ali, mas conseguiram tirar o cãozinho ali daquela situação perigosa até. Olha só, eu já tinha ouvido falar em fazer gato na fiação de luz, mas cão é a primeira vez. E ainda falando de gatos, nós vamos mostrar agora um que pegou uma carona com o dono, mas sem querer. Olha só, o vídeo começa com o dono do animal pronto para sair de casa com o carro. E ele tira o bichano de cima do veículo. Mas sem ele perceber, o gato volta para cima do carro, bem em cima do teto. E ele queria continuar ali tirando uma soneca, mas acaba pegando uma carona indesejada. O homem vai embora e leva o gato junto. E não dá para saber, né, onde ele foi parar. Só se sabe que ele foi embora. Então, você que tem gato, fique atento. Antes de pegar a estrada, verifique os pneus, o freio e também o teto do carro. Bom, por enquanto é só. Eu volto com vocês, pastores. E você que nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação.
Que coisa, hein? Que coisa. Cachorro em cima da fiação, gato em cima do carro. Meu A gente Deus. até comentou aqui, o gato saiu ali em cima do carro, como é que vê, né? Pois Não é, tem nem quem como. vai avisar? Só alguém avisando mesmo. Não dá nem pra ouvir o barulho, de que gato é leve, né? Realmente. Faz barulho. Olha, deixa eu chamar a sua atenção para algo especial. Ontem nós tivemos aqui vigília dos jovens. Ontem e hoje, né? Começou às 22 horas ontem, terminou hoje aqui acho que é 5, né? 6. Às 6 da manhã. E foi uma bênção maravilhosa. Você pode acompanhar aí o que aconteceu na vigília através do YouTube do Pastor Jaime de Amorim Campos. Você que não pôde estar, né, aqui, você pode acompanhar, ver aí o que Deus fez e através das redes sociais também do JQV Brasil. Mas hoje nós teremos aqui cultos especiais com o Pastor Jaime de Amorim Campos. É isso mesmo, pastor Letícia, cultos especiais, né? Primeiramente agora, daqui a pouquinho, às 9 horas da manhã, ele estará fazendo a reunião, às 14 horas e também às 18 horas. Tanto que o pastor Henrique abre os cultos das 14, né? Pastor Henrique, e está sendo uma benção. Então, hoje é sábado das maravilhas de Deus, sábado onde Deus vai operar. Deus vai operar milagres, curas, prodígios em nosso meio aqui na Avenida São João 791. É isso aí, missionário R.R. Soares em campanhas pela Europa. Você pode acompanhar também através da Rede TV todas as campanhas que o missionário tem feito. Já passou aí por vários lugares, pela Romênia, pela Áustria, pela Bélgica. E hoje ele estará ali em Roma, na Itália, às 9 horas, horário de Brasília. Você pode também acompanhar através da Rede TV, logo após aqui o programa Família, o primeiro alvo. Já vai entrar aí a campanha do missionário lá em Roma, na Itália, e vai ser uma benção, assim como todas as outras foram, em nome de Jesus. E amanhã, missionário em Londres, na Inglaterra, lá com o nosso amigo pastor Elvis, né? Saudação aí o senhor está nos acompanhando, que Deus abençoe o senhor, a dona Suelen, a pequenininha aí. Amanhã, missionário em Londres, lá na Inglaterra, vai ser uma bênção, e na próxima semana ele já volta para estar aqui conosco, né? Já está conosco aqui novamente semana que vem, para poder fazer as reuniões, show da fé, e vai ser uma bênção em nome do Senhor Jesus Em Cristo. nome de Jesus. Olha, vamos conversar um pouquinho aqui com esse casal maravilhoso que está conosco, saber um pouquinho da história. Queríamos saber como que vocês se conheceram, como que foi, se foi na igreja, como que é? Conta pra mim isso aí, dona Nayara. Foi tudo na igreja, né? Na Uhum. igreja lá de Diadema. Eu, desde os meus 14 anos, sempre frequentei em Diadema, a igreja. E ele veio do bairro para lá, para a regional. E aí a gente conversando, eu praticando nos jovens, né? Aí ele fazendo a parte do louvor. Só que até então a gente não conversava, né? Aí quando eu entrei pro louvor, a gente conversou, assim, mas na amizade, né? Oi, Sim. tudo bem e tal. Aí foi rolando um sentimento. Aí hoje estamos com 12 anos juntos. Foi nascendo aquela Foi, coisa. nascendo Mas de um primeiro sentimento. momento, quando a senhora olhou, Não tinha nada, assim, nenhum sentimento. Aí foi na conversa, né? Amizade, aí foi rolando aquele sentimento. Ah, e o senhor foi na mesma ou já tinha um olhar ali já? Foi na mesa também, né? Não tinha, assim, um sentimento ainda. A gente começou a se aproximar mais por causa do louvor, né? E aí, tinha até uma amiga nossa na época que a gente tava, assim, em cima do altar, eu tava no teclado, ela tava do meu lado, tava passando louvor com ela. Aí ela entrou, assim, na igreja, aí veio da porta da igreja até, assim, ao pé do altar, sorrindo, assim, né? Entrou pra trás do altar. Aí depois eu fui atrás e falei assim, o que você entrou dando risada? Ela falou assim, a amiga da gente, né, ela tinha se liberdade, falou assim, negão, certinho vocês dois, certinho. Eu falei, não, para, não tem nada a ver. Ela falou, não, certinho vocês dois, parece que foi feito um pro outro, não sei o quê. Aí eu comecei a, né, investigar e tal, comecei a ver a postura, né? E, Sempre olha, é- nossa, importante o senhor falar isso. Vamos lá. Dica para quem tá aí surgindo o interesse, o que a pessoa tem que observar, pastor? Observar muito a postura da pessoa, porque o missionário R.R. Soares falou isso aí uma vez aqui no Show da Fé. Falou assim que às vezes você olha para a pessoa, se interessa, mas você não sabe o caráter da pessoa, você investe tudo que você tem ali para poder se aproximar dela, conseguir algo com ela, e aí você casa. Só que aí você não conhece a pessoa fala assim, eu quero que você me leve num lugar ali, numa boate. Ele falou desse jeito, missionário. Ele falou, não, mas agora você é casada, não tem como te levar numa boate. Ele falou, não, mas você casou comigo que você quis, eu sempre fui dessa vida, então e aí? Vai fazer o quê? Não buscou conhecer, Exatamente. E eu comecei a observar ela. Eu lembro que toda quarta-feira à noite ela participava do culto da família junto com a mãe dela, com a minha sogra. Toda quarta-feira à noite, minha sogra ela chegava primeiro, que ela vinha do trabalho, e aí esperava a minha sogra chegar. Aí todo culto às 7h30, as duas participavam. E às vezes, eu sempre fui assim, de cumprimentar as pessoas, assim, né? Aí eu passava assim no corredor e dava boa noite, né? Aí boa noite, ela só fazia isso aqui, ó.
Não via no meio de rodinha, né? Com conversinha com outros rapazes da igreja. Sempre foi uma pessoa muito reservada, mas educada com as pessoas. Mas, tipo assim, a educação não era aquele negócio extravagante que ficava conversando com todo mundo, com brincadeira com todo mundo. Entendi. Então, isso aí foi me chamando a atenção também. E claro também, né, que outras coisas, né? Beleza e tudo mais. Tem né? que ter, né? Porque senão como é que casa? Exatamente. Poxa vida. E Atração. estamos aí há 12 anos já juntos. Vamos fazer 7 de casados esse ano. Que bem, bem. Você tem sim. fotos aí do casal, não tem? Passa pra nós, pra gente ver. Os amigos da nossa rádio não vão conseguir acompanhar, mas... Olha lá, esse é o casamento. casamento. Foi na igreja de Diadema Foi mesmo? na igreja de Diadema. Diadema. Que lindo, glória a Deus. 2018. O senhor tava com o cabelo um pouco diferente aí, né? Tava um Lisa-Ré, né? Então, pelúcia, Enê. Que bonitinho. Aí, Dia ó. 3 de novembro de 2018. 2018. Olha lá, essa já é mais atual, né? É, já é. Foi no Ano Natal, né? passado. Ano Ano passado. Que bênção. 7 anos de casados, hein? 7 anos de E o casado. bebezinho? Tamo... Vai vir, Vai vir, né? vai vir. Poxa, vai vir. Tá na fé? Vai Tamo vir. aí. Aí, é na igreja? É na igreja. Na igreja, que bênção. Aí eu tava uns quilinhos mais... É, Ah, e o senhor tá na pegada, né, pastor? na benção. Tá pegada aí. Perdendo Que alguns quilos bênção. aí. E eu quero saber uma coisa da parte da senhora. A senhora sempre teve, assim, quando começou a conversar com o pastor, sempre teve muito claro de que ele tinha esse chamado pastoral? Existiu essa conversa entre vocês dois? Como é que foi para a senhora entender o chamado de Deus para a vida dele e o seu chamado também, né? Até então eu nunca imaginei assim, casar com um pastor, né? Mas eu lembro que quando a gente estava no processo de conversando e tudo, o pastor na época, ele falou com ele, né, que ele tinha chamado e tudo, só que ele ficava resistindo, né? Aí ele conversando comigo, falou assim, então, o pastor tá falando comigo sobre o ministério, o chamado. Aí eu falei, eu tô com você para o que der e vier, né? Aí, tanto que quando a gente foi falar pro pastor que a gente estava orando, aí o pastor olhou para mim e falou assim, você sabe que você vai casar com um futuro pastor. Aí eu falei, eu sei. Tipo, assim, natural. Mas é bênção. É o Espírito mesmo que vai te capacitando, te ensinando. E é isso. Isso, graças a Deus. Aí é bom, importante falar isso, né? Pra deixar bem claro, né? Sim. Quando vai casar com um pastor, não é qualquer vida que vai levar, Não. né? É onde Sim. vem te soprar, né? Sim. O senhor mesmo, pastor Henrique, não ficou só em Diadema, né? O senhor chegou aí pra... Hoje mesmo o senhor está em Santo André. E amanhã o senhor pode estar em outro lugar. Sim. Exatamente. É verdade. E a senhora também está disposta a ir para onde for. Tem Eu que costumo seguir, dizer né? que é um chamado É um da chamado. esposa do pastor. É duplo, né? O chamado É duplo, porque eu já ouvi esposas falando assim, eu deixei os meus sonhos para viver os sonhos do meu marido, mas não é isso. É o chamado de Deus para o pastor e o chamado de Deus para a esposa do pastor. Porque o seu ministério como esposa tá ligado com o dele, né? Isso. E é Então, importantíssimo, né? E você tá casando ciente, né? Que ele é pastor. Sua vida não vai estar ali fixada num lugar só. Então você tem que ter ciente disso. Isso é tão importante ciente. para o pastor que às vezes nem percebe, né? Porque se a esposa não apoia, é aquele peso que fica, Sim. né? Tem que ir para algum lugar, mas eu não quero. Eu das tenho minhas coisas coisas que- aqui, minha família está aqui. Uma das Realmente. coisas que me chamou a atenção nela, porque quando eu fui falar com ela acerca do ministério, a gente já estava namorando, né? Foi bem no início do namoro. E aí eu fui orar, né? Porque o pastor insistia, mas eu falei, pastor, eu vou orar, Deus. né? Aí eu peguei, Deus me deu uma palavra e eu fui falar com ela. Falei assim, olha, o pastor sempre ficava insistindo, eu sempre resisti, mas Deus me deu uma palavra, falou comigo, não tem como eu resistir mais. Eu quero saber o que você acha. Ela falou assim, aí que ela falou aqui, né? Tô com você porque deve... Quando ela falou isso aí, falei, não tem jeito. Achei a varoa. Deus viu o nosso propósito. E mostrou isso no processo, né? Deus. Porque até Deus abençoar, como verdade. É um processo. os senhores sabem, Sim. né? Teve um processo, sempre me ajudou, sempre estava ali, né? Não só com apoio moral, mas até em outras coisas Sim. também. Que Né? bênção. Então, isso foi confirmando cada vez mais, né? Um para o outro, para a glória de amor. Deus. Que lindo. O amor que vai lindo. crescendo cada vez mais. Que bênção. E hoje vocês estão ali na Vila Luzita, é isso, pastor? Vila Luzita, Santo André, região de Santo André. Estamos há 3 anos, fizemos anos. 3 anos esse ano agora. Nossa, como 2025. passa rápido, né? Parece que o senhor Eu estava lembro nascendo. como se fosse hoje. O senhor assumindo Vila Luzita. Foi, Eu você lembro lembra, como se fosse hoje. Eu não estava aqui, mas o senhor estava. Foi até surpresa para mim, não estava esperando não, mas A Eu emoção, imagino né? que o senhor não estava esperando Deus age de mesmo. repente, né? E fala para nós, pastor, o endereço lá do senhor. Nosso endereço fica na Estrada do Pedroso, número 221, no bairro da Vila Luzita, em Santo André. É bem atrás mesmo, exatamente atrás do terminal de ônibus da Vila Luzita.
Nós temos reuniões ali semanais, segunda-feira às 7h30 da noite é os 60 minutos com Deus, quarta e sexta-feira, os mesmos horários, 9, 2 e 7h30 da noite, sendo quarta-feira culto da Sagrada Família e sexta-feira cura e libertação. Deus tem operado bastante no nosso meio. E domingo, o Dia do Senhor. Na mesma fé aqui com o nosso missionário, pastor Jaime, na sede aqui em São Paulo, o Dia do Senhor. Só que lá os horários às 8 e às 18 horas, em nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. E que Deus os abençoe. Amém. Amém. Onde o vento soprar, né? Amém. Vamos que vamos. Bora, né? Tem mensagens especiais aqui do pessoal do WhatsApp. O João Batista de Manaus, ele fala assim: parabéns pelo programa, sempre nos ensina muito com simplicidade e sabedoria. A Alessandra de Itapecerica do Gama, na Bahia, ela fala: bom dia, com a paz do Senhor, esse programa é muito abençoado por Deus. Assisto todo sábado e tenho aprendido muito com vocês. Que Jesus abençoe cada um, Deus abençoe. Glória a Deus. O Gaudense também da Bahia. Bahia é forte aqui de audiência. A Bahia é uma bênção, né? Bahia. Bom dia a todos. Esse programa é uma bênção em nossas vidas. Nos ensina como cuidar da família e viver em harmonia. Glória a Deus. A Daniela Lima, do Rio de Janeiro, ela fala assim: que ensino poderoso sobre casamento. Vocês são bênçãos. Amo passar as manhãs de sábado com esse programa. Olha só. E por fim aqui o Lucas Ferreira, de Londrina. Ele fala: o programa de hoje foi direcionado por Deus para a minha casa. Olha só o que ele fala. Eu e minha esposa passávamos por muitos problemas por falta de comunicação. Mas graças a Deus isso tem mudado muito. Olha só que bênção, hein? Glória a Deus. Preparado e dirigido por Deus mesmo. A comunicação é tudo no casamento, né? verdade. Saber sentar, conversar, olho no olho, meu amorzinho, não tô gostando disso, não tô gostando daquilo, aí resolve. Realmente, você fala e espera a resposta, né? Fala e espera a resposta, assim que é o diálogo. Exatamente. Assim que é o diálogo, exatamente. Olha, tem uma pergunta especial do nosso amigo Hitmeyer, Rafael Hitmeyer. Vamos ver. Bom dia, meus amigos! Estamos aqui direto dos nossos estúdios para tirar as dúvidas dos nossos amigos de casa. Vamos agora à pergunta da nossa telespectadora Vilma Ribeiro, do Rio de Janeiro. Ela quer saber o seguinte: pastores, quando somos libertos ou curados, precisamos dar o testemunho em público ou basta contarmos para amigos e conhecidos? Uma pergunta muito importante que certamente reflete a dúvida de muitos. Vamos ouvir o que nossos pastores têm a dizer sobre isso. Interessante, hein? Sim. Interessante, acho que é a dúvida de muitas pessoas. E aí, pastor Henrique? Olha, eu compartilho do pensamento do Senhor Jesus quando o gadareno foi liberto. Quando o gadareno foi liberto, ele tinha uma legião de demônios, a Bíblia mostra que ele quis seguir Jesus, ele quis entrar no barco com Jesus e se tornar um discípulo. Só que Jesus pegou e falou para ele assim: não, você não vai comigo não. Você vai voltar para a sua casa agora, para o meio dos seus, e contar as maravilhas que o Senhor fez na sua vida. Então, partindo desse versículo, eu creio que deve ser contado o testemunho, porque o testemunho também é um momento, como é que eu posso dizer? Fugiu a palavra aqui agora. É um meio de evangelismo. Sim, né? Sim. Porque o Senhor Jesus mandou que ele voltasse para contar aos seus a libertação que ele sofreu, né? Que ele viveu, para que os outros vissem, né, o que Jesus fez por ele. Então, um testemunho, a Bíblia mostra também que Pedro, quando ele deu a palavra para Enéas, para que Enéas ficasse curado, né, Jesus Cristo te dá saúde. A Bíblia diz que todos da região de Lida e de Sarona se converteram ao Senhor. Lázaro, quando Jesus ressuscitou em João 12, mostra que as pessoas iam até onde eles estavam, não só por causa de Jesus, mas para ver o Lázaro que havia ali ressuscitado. Então é importante o testemunho ser contado para que outras pessoas sejam alcançadas pela graça de Deus. Exatamente. Isso fortalece a fé de outras Exatamente. pessoas, né? Que E muitas Jesus vezes... espera isso das pessoas, né? Sim. Tanto que os 10 leprosos foram, mas só um voltou para poder agradecer. Exato. Então Jesus espera isso das Espera, pessoas, né? espera. Da mesma forma que o Senhor falou, todo mundo tem família, amigos, e muitos deles, às vezes, não são convertidos. Exato. Esperam a prova para poder falar: caramba, Deus existe de verdade, Deus pode mudar a minha vida. Isso é um meio de evangelismo. Verdade. Sim. Muito bem. É uma missão que Jesus deu, né? Exatamente. Para ele, é uma missão. Vai lá e testifique daquilo que eu fiz na sua vida. Olha, tem uma matéria muito especial aqui do último evangelismo dos jovens que vencem. Eu queria compartilhar porque tem sido muito bonito o trabalho que tem sido desenvolvido com os jovens que vencem da igreja. Ontem nós tivemos aqui a vigília dos jovens, eles ficaram aqui a noite toda na presença de Deus, adorando, glorificando. Teve batismo também, inclusive. Você pode acompanhar tudo que aconteceu através do YouTube do pastor Jaime de Amorim Campos e também das redes sociais do JQV Brasil. Mas eu queria aqui compartilhar e mostrar um pouquinho do trabalho que tem sido feito e mostrar como que foi o último evangelismo dos jovens que vencem aqui da nossa sede de São Paulo. Vamos ver um pouquinho.
encontramos parados a cada um de nós, enquanto te disse sentado. Fala pessoal, tudo bem? Estamos aqui no meio da Praça da República, onde nós vamos iniciar o nosso evangelismo, onde nós vamos orar pelas pessoas, vamos expulsar demônios, apresentar Jesus para essas pessoas, tendo a certeza de que o nosso Deus é capaz de fazer infinitamente mais do que pedimos ou do que pensamos. Nosso campo de ação seria no Teatro Municipal, mas nós mudamos e vamos colocar aqui sobre a Barão de Tapetininga, sobre a 7 de Abril, também essa parte aqui da República, uma direção do Senhor, uma palavra do Senhor, e cremos em muitos testemunhos para serem contados também no nome de Jesus. Tudo bem? A gente está aqui com a Juventude da Graça, hoje no Mega Evangelismo. Estamos no meio da Praça da República. Deus mudou os nossos planos para a gente estar em frente ao Teatro Municipal, mas o Senhor sempre nos surpreende. Antes mesmo da gente orar pelas outras pessoas, o Senhor nos abençoa. Então é uma bênção para mim estar aqui. É um pouco desafiador falar com as pessoas aqui na rua, mas grande é o manifestar do Senhor aqui. Pessoas já foram abençoadas, muita gente aqui já pediu oração, mas aqui o importante é que o Senhor está se fazendo presente no nosso meio e com certeza nos abençoe e abençoa as pessoas que estão passando aqui ao nosso redor. Eu também queria compartilhar com vocês o seguinte, que o jovem ele tem que entender a importância de buscar ao Senhor e de usar aquilo que buscou no Senhor para trazer a manifestação do Senhor aqui na terra. Não adianta só nós recebermos na igreja uma palavra ou recebemos ali o cuidado dentro da igreja e não levarmos para fora da igreja aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós entendemos, aquilo que o nosso coração tem proferido, tem visto da parte do Senhor. O nosso Deus, ele tem cuidado de nós e agora é a parte da igreja de ir para fora, onde os pecadores, os perdidos estão, para que eles possam enxergar isso. Quanto mais cedo a nossa juventude, os jovens entenderem isso, melhor será para que o avivamento possa acontecer aqui no Brasil, para que o avivamento possa acontecer sobre a nossa geração, porque não adianta simplesmente engordar espiritualmente e não gerar para o Senhor, porque nós temos condição de gerar frutos para o Senhor e nós o faremos em nome de Jesus. Toma tua caminhada, aqui estou pra te curar. Eu sou Jesus, o grande Jeová Rapá. Coisa linda, hein? Glória a Deus, é isso mesmo, né? Ir de pregar o evangelho. É o que Jesus ensinou, né? A toda criatura. Isso aí é um chamado para todos, né? Não só para quem é pastor, ministro do evangelho, quem sabe da Bíblia, mas é para todos que entenderam que o evangelho tem que ser pregado e anunciado pelos quatro cantos do mundo em nome de Jesus. Amém. Daqui a pouquinho a gente vai voltar aqui no caso que nós estamos tratando hoje, já falamos um pouquinho aqui no início do programa, mas tem mais dicas aqui para a gente dar. Antes, eu queria, meu amorzinho, que você falasse para nós como que tem sido aí o trabalho na terça-feira do amor. Deus tem feito, tem sido coisa linda, hein? Com certeza, pastora. E Deus tem operado e trabalhado em prol da vida sentimental de muitas pessoas. Como bem perguntado, quarta-feira agora chegou um casal para mim ali para poder ser atendido. E esse casal foi fruto da terça-feira. Por quê?
esse rapaz chegou destruído, desolado, porque a esposa tinha mandado ele embora, porque tinha dado várias chances para ele, não tinha conseguido provar o amor dele, honrá-la. Então ele chegou para mim naquela terça-feira destruído, eu nem sabia da história dele. Então naquela pregação que eu dei, naquele culto, ele falou que foi tudo que ele precisava. Aquela pregação trouxe fé para ele, depois do culto atendi ele, falei com ele, orei por ele, falei que ia orar pelo casamento dele. E Deus foi trabalhando. E nessa quarta-feira agora ele voltou com a esposa, com a filhinha do lado. Que lindo. Que benção. E às vezes tem coisas que o pastor Henrique sabe muito bem disso, é tantas pessoas que passam por aqui que a gente não lembra direito, né? Também lá na Vila Luzita. E às vezes, pastor, o senhor lembra que o senhor orou por mim, eu fui curado? O senhor lembra que o senhor orou pelo meu filho, ele foi liberto? E às vezes, lembrei, porque é tanta coisa que acontece. E também uma vez chegou aqui também um casal que foi apresentar a criancinha. Aí ele, depois que apresentou lá no altar, ele chegou em mim e falou, o senhor lembra de mim? Eu falei, meu amigo, o senhor me perdoa, mas eu não vou lembrar do senhor agora, né? Aí ele, o senhor orou pelo meu casamento, na portaria lá, na frente da igreja, no saguão. E graças a Deus, Deus reconstruiu meu casamento e hoje aqui o fruto do nosso casamento. E Deus tem trabalhado e operado na terça-feira. E fica o meu convite estendido para quem está em casa, para poder participar conosco também. Se você deseja também ter uma mudança na vida sentimental, eu te convido. Toda terça-feira, durante 6 horários, eu chamo o pessoal mais para 7h30, que eu trato mais da área sentimental. Durante o dia eu também trato, mas eu falo que 7h30 eu enfatizo mais. Só que também temos 6 horas da manhã, 9, meio-dia, 2, 5 e 7h30 da noite. E pastora, também já alertando, dia 29 de abril, agora nossa já, grande reunião, agora, essa terça-feira agora, Isso. teremos um encontro especial com o tema A Noite da Troca de Coração. Para você que deseja um coração transformado, renovado, tirar aquele coração de pedra, para que Deus possa colocar o coração sensível. E pastora, terá eu, mas também teremos uma presença especial do pastor Douglas Barreto. Daqui a pouquinho vai abrir o Show da Fé. Ele vai estar conosco neste dia 29 de abril e vai ser uma bênção especial em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E essa é a recompensa do Sim. ministério, né? É ver as Exatamente. pessoas sendo É o Pai. abençoadas, sendo aí alcançadas pelo poder de Deus. Glória a Deus. Vamos voltar aqui um pouquinho no caso, que tem bastante coisa pra gente falar ainda. Vamos lá. Vou ler novamente aqui pra gente recapitular o que essa irmã nos mandou aqui no dia de hoje. Ela fala assim, ó, eu sou uma pessoa muito nervosa. Se meu marido volta para casa antes de mim e não adianta alguns afazeres domésticos, fico chateada e não falo com ele direito. Aí ela diz, amo muito meu esposo e me incomoda saber que o estou ferindo ao agir assim. O que preciso fazer para melhorar essa situação? Eu acho que a primeira coisa aqui é interessante que ela já assume que tem um problema. Né? Ela já reconhece, ela, poxa, eu sei que eu estou ferindo o meu marido agindo dessa forma, mas eu quero mudar. O que eu preciso fazer para melhorar essa situação? E aí nós já demos aqui diversas dicas, diversos conselhos para a senhora seguir, as pessoas que estão nos acompanhando também. E eu disse na última parte aqui que nós estávamos tratando que me veio algo à mente e queria compartilhar agora. Porque às vezes o marido, ele ajuda a esposa, aí ela fala com ele, ele reconhece que realmente não está ajudando, não está colaborando, e aí então ele começa a colaborar. Só que não da forma que a irmã quer que ele faça, que ele espera, né? Não, mas você não limpou do jeito que era para limpar, você não fez do jeito... Não, deixa que eu faço. Fala a Deus. Não tô entendendo, né? Deixa que eu faço, não é? A mulher, ela tem esse... Não, já põe a mão. Ela põe a mão, pode deixar. Então é muito importante a gente também frisar que a crítica destrói, né? A crítica, ela me então... O irmão vai falar, não vou fazer mesmo, porque tudo que eu faço... Reclama, o camarada fala assim, eu não sabia que depois que eu casei, eu falo errado, eu cozinho errado, eu visto errado, né? Tudo errado. Eu não sabia, eu dou risada, eu respiro errado. Para! Realmente, tem casal que passa por isso mesmo. Mas não é verdade? Por outro lado, tem mulher que quando entra na vida do cidadão, muda a vida do cara, né? Sim. O cara não sabe se vestir, não sabe conversar, o cara muda completamente. É verdade. Aí é aquela coisa, né? Eu vou ser bênção... Ou eu vou ser maldição, né? Eu vou... Você sabe, né? Eu vou ser uma mulher sábia, eu vou ali fazer as coisas do jeito que eu acho que tem que fazer. Mas voltando aqui à questão da crítica, acontece. Acontece. Né? A mulher, ela vê ali o homem fazendo, não é do jeito que ela espera, e aí ela, não, deixa que eu faça. Até em Provérbios, né, fala, Provérbios 31, 26, fala assim, fala com sabedoria e ensina com amor. Aí. Então, nós mulheres, a gente tem que ter, né, sabedoria no falar e ensinar com amor. Às vezes o homem
não sabe. Então, chega pra ele e fala, ó, amor, tem que fazer assim, assim, assim. Tipo, dá as regras, né? O modo de fazer. Exato. Igual no caso dele, como ele falou, né? Que quando a gente casou, ele não sabia fazer comida. Então, eu falei, amor, tem que o arroz é assim, assim, assim. O feijão é assim, assim. Claro que de primeira não é a norma, mas vai melhorando. Fica aquele arroz papa, aquela cocada. No início, né? Mas vai Mas melhorando. hoje o arroz é bom, irmão. Com certeza. Fala aí. Às vezes fala assim, eu não duvido. tem vontade de comer seu arroz hoje. Mas é assim. E é assim. É isso, e aí vai ensinando com amor. Então, é importante a gente também dar essa dica para essa irmã, que vai conversar com o esposo, ele vai ali melhorar, vocês vão acertar, mas é ter justamente o versículo que a dona Nayara citou aqui, é ter o amor, né, pastor? Não ensinar a sabedoria. Exatamente, o que a senhora falou é muito importante, porque isso acontece muito mesmo, né? Faz tal coisa, né? No caso, a Nayara não tem essa questão de ficar assim... impaciente por eu fazer alguma coisa errada, né? Esse versículo aí é bem para ela mesmo, porque tudo que ela, assim, ela me passa com amor, né? Não passa assim com aquele negócio, porque ela espera também a ajuda da minha parte. Então, se ela não souber ensinar, como é que eu vou aprender também? Verdade. Né? Sim. Então, isso aí, graças a Deus, entre a gente não tem, mas é muito importante. Às vezes, você quer a ajuda do marido, e não está sabendo ensinar com amor. Esse versículo é muito importante, né? Às vezes até também a questão do pai com o filho. Às vezes está com dificuldade de aprender ali a matéria, de ensinar, e às vezes o pai não tem paciência, né? Bem que o assunto nosso aqui hoje é vida sentimental, é relacionamento, mas isso aí faz toda a diferença. Sim. Então, se você espera, né, ter uma ajuda, ter uma cumplicidade do outro lado, saiba conversar primeiramente, né? Ensinar com amor. Falar, expressar da maneira certa, ensinar da maneira certa, que aí você vai ter tudo. Estava conversando não sei com quem esses dias, e aí ele falou assim, a mulher, ela não precisa de se envolver em questões para poder criar qualquer confusão, para querer o que quer. Só se ela souber falar com jeito, se falar, usar aquilo que Deus mesmo deu para ela, ela consegue tudo que ela O próprio quer. caso da Esther, né? Exato. Teve a sabedoria. Flecha agora, acertou a flecha no alvo. Esther, a própria Esther. Esther pediu sabedoria para Deus e as palavras dela foram todas dirigidas por Deus, né? Sim. E trouxe livramento ali, graças a Deus. E é importante também, nós, né, como casal, essa irmã aqui, criar o hábito de também elogiar, né, o seu cônjuge. Sim. Mesmo que não esteja bom, né, amorzinho? Sim. Mesmo que não esteja bom. Que dá aquele incentivo, né? Nossa, mas como que tá bom esse feijão que você fez? Um pouquinho menos de sal, mas... Nossa, a comida é muito boa, não acredito. Você cozinha melhor que eu. Tem que... esse dia eu cheguei em equilíbrio. casa à tarde, tava cansada, veio do trabalho, mas você vê que eu aqui já aprendi, né? Já aprendi aquela lição, né, irmão? Pastor Paulo me ensinou. Pastor Paulo pode estar acompanhando a apostila que ele me deu lá, ele me ensinou. Chegou em casa cansada, tava dormindo, eu falei, o quê? Eu não vou acordar ela, vou fazer a janta. Fui lá, fiz um macarrãozinho, preparei para depois acordei com todo amor e carinho. Vê se ela não fica feliz. Fica, né? Mas ganhei um dia que ele tá mais cansado, eu cozinho. O dia que eu tô mais... Não é assim. É um equilíbrio, né, do casal. Um vai ajudando o outro. Então, criar esse hábito também de elogiar, de, nossa, amor, obrigada, tal, como o esposo citou aqui. Da próxima faz assim, da próxima faz assado. E aí o E tudo com amor, né? Não vai julgando também, ó, que você fez assim. Aí, exatamente. Paciência, né? tudo Porque paciência. às vezes é automático, né? A mulher, mais a mulher, tem esse hábito muito feio de ver a coisa, vai e fala. Não, tem que ir calma, vamos sentar, vamos analisar, vamos, né? E graças a Deus. Vamos para os destaques da redação com o nosso amigo Kleber Werneck. Vamos lá. Destaques da redação. E olha eu aqui de novo, eu estou de volta com mais notícias para você que acompanha o programa Família, o primeiro alvo, e com os destaques da redação para quem nos assiste pela TV ou então nos ouve pelo rádio, pela nossa rádio. Vamos lá então? E olha só, agora nós vamos mostrar uma verdadeira batalha espiritual, um crente contra o cão. O vídeo mostra um irmão caminhando tranquilamente para a igreja, com a Bíblia dele na mão. Mas ele passa em frente a um portão e um cachorro começa a latir para ele. E, de repente, abocanha a Bíblia do homem. Ele parece não acreditar na situação, mas não teve jeito. O rapaz tem que chamar os donos da casa para recuperar a Bíblia. Essa é uma prova de que o cão vai fazer tudo para tirar a palavra de Deus do crente. E olha só, você que nos assiste tem sono pesado?
Mas eu duvido que seja mais pesado do que esse cão aí que nós vamos mostrar agora. O vídeo mostra um animal dormindo no meio da rua, bem no caminho onde estava passando uma banda e fazendo o maior barulho, mas a fanfarra não foi suficiente para tirar o sono do cachorrinho. Ele continua lá, todo esticado e dormindo no chão. Só quando a banda resolve se unir, né, ao redor do animal e fazer muito barulho, é que ele finalmente desperta, mas olha só, deu trabalho, hein? Aquela barulheira toda parecia, na verdade, uma canção de ninar para esse cachorrinho. Bom, por enquanto é só, e você que nos ouve pelo rádio, nos acompanha pela nossa rádio, pode assistir esses vídeos no nosso canal no YouTube. Até mais! Destaques da redação. Nossa, esse cachorro tá só eu aí no fim do expediente. Engraçado, né? E o que pegou a Bíblia, você viu? Eu vi. Você até brincou, né? Falou que o cão pegou a Bíblia ali, a palavra de Deus. Pegou a semente, você viu? Pegou a semente ali. Aí agora eu quero ver falar pro pastor como que perdeu a Bíblia. Irmão, pastor, como você perdeu sua Bíblia? O cachorro pegou minha Bíblia na rua. Irmão, para de mentira. Boas histórias. Olha, daqui a pouquinho a gente vai finalizar na nossa rádio. Eu queria que o pastor Henrique falasse um pouquinho, antes da gente encerrar na nossa rádio, como que tem sido o trabalho lá na igreja da Vila Luzita, o que Deus tem feito, e deixar também, mais uma vez, o endereço e os horários. Amém. Olha, Deus tem abençoado bastante. O próprio Senhor Jesus disse, sem mim nada podereis fazer. E nós temos visto manifestar de Deus nas nossas reuniões, na nossa última Santa Ceia agora, aconteceu um milagre bonito na igreja, uma senhora, ela teve uma doença no ouvido, se eu não me engano, acho que é herpes zoster que fala. Foi durante a pandemia, ela não conseguiu tratar no hospital, então ela tratou em casa, mas ficou com sequela, ela usava aparelho auditivo. Na adoração da fé, ela orando com fé juntamente conosco, ela contou, pastor, eu estou ouvindo bem agora, até esqueci o aparelho em casa hoje de ouvido, mas agora eu estou ouvindo perfeitamente. Aí fizemos como o nosso missionário, né? Tiramos ali o microfone, fui me afastando, fazendo as perguntas, ela respondendo, até na nossa página do Instagram da igreja. E ali ela ficou glorificando a Deus ali ao tempo todo, porque ela tinha sido curada para a glória de Deus. E outras coisas que Deus tem feito também para a glória do nome dele. E nós estamos ali localizados no bairro da Vila Luzita, em Santo André. O endereço é Estrada do Pedroso, número 221. E amanhã, domingo, temos reuniões especiais, 8 da manhã e às 18 horas. Venha buscar da presença de Deus, venha receber do poder de Deus sobre a sua vida também, que Ele quer lhe abençoar também a sua família, seu casamento, a sua casa, em nome do Senhor Jesus Cristo. Maravilha. Glória a Deus, hein? Coisa bonita. Qual que é o Instagram, pastor, lá da igreja? O Instagram da igreja é @IIGDVilaLuzita. Acompanhe lá nossas reuniões, horários de culto, o que Deus tem feito. Tem foto aí da igreja? Se tiver, passa um pouquinho para nós aí. As fotos da igreja atual, lá do pastor IGD Vila Luzita. Olha lá. Nosso culto de Santa Ceia. Aí Santa Ceia, né, pastor? Isso. Aí nosso povo. A glória de Deus. Esse é o salão novo, né, pastor? O salão novo. Vai fazer 3 anos de estar lá já. 3 anos. Nesse novo? Nesse novo. Nesse novo? Mas trocou assim que o senhor chegou? Assim, foi rápido, né? A gente precisou trocar, né? A oração dos aniversariantes. Que legal, que coisa bonita. Aí o pastor Márcio, quando foi lá visitar a gente. Pastor Márcio. Que bênção. Olha lá, geração forte, mulher valente. Mulher valente aí, ó. Que lindo, evangelismo. Na feira que tem lá dia de domingo. Pelas pessoas. Glória a Deus. Aí, o senhor faz tudo lá, canta, toca, né? A gente tem que pôr a mão na massa. Utilidades. Deus vai Mulheres que vencem. Que bênção, glória a Deus. Graças a Deus. Então fica aí o convite para você fazer uma visita lá para o pastor Henrique, para a dona Nayara. Estão à disposição lá para te atender, para te orientar e para abençoar a sua vida, a sua família também, em nome de Jesus. Amém. E agora vamos lá, deixar aqui, para encerrar na rádio, o convite para hoje, né? Com o pastor Jaime de Amorim Campos. Com certeza, pessoal que está acompanhando de casa, é o nosso convidado especial para participar hoje conosco. Daqui a pouquinho, 9 horas, o pastor Jaime de Amorim Campos trará a mensagem, a oração da fé para Deus poder abençoar. Aí logo depois, 14 e também às 18 horas. Endereço mais fácil, São Paulo, Avenida São João, 791. Já se preparando também para domingo, porque domingo são 6 reuniões
com mais uma que é a oração, no caso são 7. A oração, 6 horas da manhã, com o pastor Jaime. Aí depois vem 7, 9, 11, 14, 16. E para terminar, 18 horas. E está sendo muito forte e vai ser bênção em nome de Jesus. E amanhã o senhor faz batismo também, né? Amanhã, domingo, faço batismo após o culto das 11 horas da manhã, né? Hoje temos aula após o culto das 14 horas da tarde. Tem a equipe do batismo, faz ali a preparação, ensina o que é o batismo. O batismo é necessário para que o cristão possa se aproximar de Deus. É a limpeza do velho homem, a circuncisão no coração, se separando da antiga criatura, e é importante que isso aconteça. Então, após o culto das 14 horas de hoje, tem aula do batismo, mas amanhã, domingo, após o culto das 11 horas da manhã, eu faço o batismo aqui na nossa sede, em nome de Jesus. Glória a Deus. Então fica aí o convite para você. Nós vamos aqui nos despedindo dos amigos da nossa rádio. Você vai também acompanhar daqui a pouquinho a campanha do missionário em Roma, na Itália, às 9 horas da manhã. Vai ter um pouquinho de atraso, mas em seguida aí você vai acompanhar. E amanhã em Londres, na Inglaterra. Então fica aqui o nosso abraço e que Deus abençoe os amigos da nossa rádio em nome de Jesus. E aqui nós continuamos pela HIT TV. Eu queria falar um pouquinho agora. Eu acredito que os senhores vão poder nos orientar e dar uma orientação para o pessoal de casa, porque às vezes existem casais que se encontram nesse estado da vida. O início do casamento. Qual que foi a maior dificuldade que vocês encontraram, primeiro como casal, né? Porque muda toda a nossa vida, né? Muda tudo. Você sai da casa dos pais e aí agora você se torna uma só carne com a pessoa e vai descobrindo coisas que você só descobre quando casa, então é aquela coisa. Qual que foi a maior dificuldade que a senhora e depois o pastor encontraram nesse início de casamento? Eu acho que é adaptação mesmo, porque quando a gente é casal assim, né, só namorados, a gente tem um hábito e a outra pessoa tem outro. Sim. Aí quando casa, aí você tem que lidar, né, com aquele hábito, né? Então é bem difícil no início, mas com Deus tudo vai bem. Tudo vai bem, exatamente. Acho que a maioria dos casais adaptação, né? A comunicação também, às vezes, justamente da irmã, né? A gente tem que saber lidar. Então, às vezes, tem uma coisinha chata que você não sabia, aí você tem que conversar e tudo. Não tem pra onde fugir, né? Tem que resolver, agora casou. Exatamente. O pai fala, né? Meu filho, volta pra lá e resolve aquela situação. Porque você casou, você tem que resolver. É isso mesmo. Os hábitos se encontram, né? Então agora tem que ligar. Pro senhor foi isso também, pastor? Olha, pra ser bem sincero, até já falei isso com a Nayara já, assim, eu não vejo assim no início do nosso casamento que a gente teve assim, uma grande dificuldade de adaptação. Porque eu já morava na igreja, então, assim, para mim sair da igreja e para minha casa para morar junto com ela depois de casado, para mim não foi, para ela foi um pouco mais difícil, porque sempre junto da mãe, dos pais e tal, então, mas ela também assim, eu sempre falo isso para ela também, que ela é uma pessoa muito forte, né, que Deus deu essa bênção pra ela. Olha que lindo, hein? Declaração aqui. Às vezes a gente fala assim, sempre, né? Mas é só porque tá na televisão, não. Mas que eu falo pra ela que ela nunca deixou isso se transparecer, né? Tipo assim, ir pro quarto, ficar chorando, né? Não que isso seja ruim, errado. Cada pessoa é diferente da outra. Sim. Então, mas eu nunca percebi isso nela, né? De às vezes se distanciar, porque às vezes tá com saudade de casa e tal. Eu sempre dei pra ela essa sabedoria, assim, né? Essa força, né? Mas já teve casos de pessoas que eu conheci que o início do casamento foi terrível, né? E teve até um caso aí de um amigo, né? Que ele não vai achar ruim se ele estiver assistindo, não. Acho que não. É amigo mesmo. Ele já contou para muitas pessoas que no início do casamento dele foi bem difícil, né? A incompatibilidade com ele e a esposa foi muito difícil. A esposa pegou e foi embora, né? Aí levou as coisas, aí veio o pai, né? Que era o sogro no caso, né? Trouxe ela e as coisas tudo de volta. Falou assim, ó, você casou com a minha filha, agora eu não quero ela de volta, não. Mas isso é o pai. Exatamente. Tem outros pais, né? Não, tá bom, não, minha filha então, vem, né? E hoje são referência aí para tantos outros, né? Então, cada caso é um caso. Mas no nosso caso, eu não percebi uma grande dificuldade de adaptação, não. Para a glória de Deus, a gente... tanto que estamos juntos até hoje. Glória a Deus e até a eternidade. Amém. Olha que a maioria dos casais enfrentam, né? Só que cada um lida de uma forma. Então é importante a gente compartilhar as experiências, né? Um dia a gente conta também a nossa engraçado experiência. que esse caso lembra um pouco do nosso início. Porque eu era essa mulher assim. Que ficava... nossa, de bico. Ah, por que você não fez isso?
Mas o que foi, meu amor? Nada, não. Exato. E esse negócio de passar e olhar, os meus aflições se cumprem. Sim. Às vezes você tá em casa assim, aí Então, passa assim, ó. E realmente é Deus que vai transformando nosso coração, vai mudando, a gente vai amadurecendo, É isso mesmo. Ai, meu Deus. Nossa, se deixar é tanto caso que a gente conta aqui o dia todo, né? Tem mensagem especial do WhatsApp, ó. A Ana Cláudia, de Recife, ela fala: que programa abençoado, começar o dia ouvindo sobre família é maravilhoso. A Letícia, de Curitiba: glória a Deus por essa programação, aqui em casa todo mundo assistindo junto, ó que bênção. O Felipe Rocha, de Florianópolis: muito obrigado por essa palavra tão direcionada para os dias de hoje, é muito importante ter um casamento firmado e consolidado. O Gustavo Pires, de Vitória, ele fala: bom dia a todos, família é projeto de Deus e esse programa reforça isso todos os sábados. Amo acompanhar vocês. Que Deus abençoe em nome de Jesus. A gente vai encerrando daqui a pouquinho, mas é uma alegria sempre estar aqui com você. Pastora Thaís e Pastor Carlos não puderam estar aqui hoje, mas com a graça de Deus estivemos aqui, né? Abençoando o povo com alegria, fazendo a obra de Deus. Queria agradecer também a Dona Nayara, o Pastor Henrique. Pastor Henrique já esteve aqui conosco, né? Já estive. Uma vez. Dona Nayara a primeira vez e foi uma bênção. Muito obrigada por estarem aqui. E que Deus abençoe em nome de Jesus. Uma última vez o endereço do senhor, vai lá. Estrada do Pedroso, número 221, bairro da Vila Luzita, em Santo André, logo atrás do terminal de ônibus da Vila Luzita. Amanhã, domingo, 8 e 18 horas. Eu aguardo você em nome de Jesus. Em nome de Jesus. E o senhor, o nosso endereço aqui na sede de São Paulo? Avenida São João, 791. Terça-feira estou aqui, juntamente com a minha esposa, para te ajudar, para te atender, e vai ser bênção. Dia 29, hein? Tá chegando, eu te aguardo às 7h30 da noite, no nosso culto especial, a grande noite da Troca do Coração. Da Troca do Coração com o pastor Douglas Barreto. Douglas Barreto, eu estarei aqui, mas quem vai estar ministrando a palavra é o homem de Deus, pastor Douglas Barreto. Amém. Então, hoje também, cultos especiais com o homem de Deus, pastor Jaime de Amorim Campos, às 9, às 14 e às 18. E amanhã, às 7, 9, 11, 14, 16 e 18 horas. E começando no altar, às 6 da manhã, a oração. E semana que vem, nosso missionário retornando das campanhas. Coisa linda de Deus, hein? Que tem acontecido nas campanhas. Tá acompanhando, pastor? Tem sido bonito, hein? Vários milagres, passou em vários países. É verdade. O missionário, e eu tenho certeza que ele vai voltar com muitas bênçãos para compartilhar conosco. Com certeza. Em nome de Jesus. E a última coisa que eu tenho aqui para falar, é tanta coisa na cabeça que aí a gente vai associando. É querer quando vai sair de casa, né? Vai lembrando da chave, lembra do perfume, lembra da bolsa. Aí quando sai, esqueceu alguma coisa. Eu não vou esquecer, não. Agora aqui eu vou falar o que tem que falar, que são as campanhas do missionário hoje em Roma, na Itália. Vai dar uma atrasadinha aí um pouquinho. Você vai acompanhar agora o culto das 9 da manhã, mas logo aí já vai estar no ar para você aqui na Hit TV, a campanha do missionário lá em Roma, na Itália, vai ser uma bênção. E amanhã em Londres, na Inglaterra, junto ao pastor Elvis Xavier, que tem feito um trabalho lindo lá na Inglaterra, em nome de Jesus. Então, você fica aqui acompanhando a programação da Hit TV, vai atrasar um pouquinho a campanha do missionário, mas já você vai poder acompanhar. E agora você vai ficar com o culto das 9 da manhã, show da fé especial com o pastor Jaime de Amorim Campos. Vai ficando aqui o nosso abraço para você, que Deus te abençoe, muito obrigada. Vamos abrir aqui nessa câmera que tá todo mundo. Tchau, que Deus te abençoe, fique na graça, fique na paz. Deus abençoe. Tchau. Família, o primeiro alvo.